Olá, meus irmãos. Hoje, na nossa escola dominical, mais uma vez, daremos um tempo nos nossos estudos baseados na nossa confissão de fé. Domingo que vem, se o Senhor Deus quiser, retornaremos. E nesse domingo nós vamos falar sobre a Reforma Protestante. A Reforma Protestante, ela possui uma data histórica, que é o dia 31 de outubro. E o ano é 1517. Esse dia, neste ano de 1517, caiu num sábado. E o que foi que aconteceu neste dia? Mais precisamente na Catedral de Wittenberg, hoje conhecida como Alemanha. Um monge dominicano chamado Martinho Lutero, ele apregoou 95 teses para o debate e para a reflexão teológica. E por que ele fez isto? Porque naquela cidade chegou Johannes Tetzel, que era o grande representante do Vaticano para vender indulgências. A indulgência era um documento que as pessoas compravam naquela época com a assinatura do Papa, dizendo que os pecados delas seriam perdoados. E mais que isto, que pessoas que estavam no purgatório, elas sairiam de lá diretamente para o céu. Tetzel, inclusive, dizia que quando alguém jogava uma moeda no gasofilácio para a compra da indulgência, quando a moeda batia no fundo lá do cofre, o tilintar da moeda, com esse barulho, saltava do purgatório a alma do penitente para usufruir das benesses do céu, do paraíso com o Senhor. Isso irritou profundamente esse monge, Martinho Lutero, porque ele sabia que o objetivo principal era angariar fundos para a construção da Basílica de São Pedro, que existe até hoje no Vaticano. Então, poderíamos pensar, o que são essas 95 teses? Fundamentalmente, são questionamentos que enfatizam bastante o erro da venda de indulgências e a atuação salvífica de Deus por meio da fé. Talvez uma síntese que poderíamos trazer aqui quanto às 95 teses de Lutero, poderíamos dizer o seguinte: ele vai dizer que o perdão dos pecados vem através do arrependimento do coração, ou seja, o arrependimento que vem do coração. Então, o perdão dos pecados não ocorre por meio da compra de indulgências, mas do arrependimento. Ele também vai dizer que comprar uma indulgência, isso não anula a necessidade de arrependimento, um arrependimento genuíno. Ele também diz que onde há fé e arrependimento, não há necessidade de atos de penitência, como, por exemplo, comprar as indulgências. Ele também diz que pôr a confiança em uma indulgência sem arrependimento é um erro fatal, porque os pecados eles não são perdoados. O Papa, com as suas indulgências, não pode garantir a saída de quem quer que seja do purgatório para o céu. Aliás, o próprio purgatório vai ser colocado também em dúvida com relação à sua existência, uma vez que se tratava de uma invenção da Igreja Católica. Lutero também dizia que o Papa, se o Papa tivesse poder sobre o purgatório, poderia esvaziá-lo sem exigir pagamento. Então, se ele tinha poder se o purgatório de fato existisse, e se o Papa tinha poder sobre o purgatório, então ele poderia, numa palavra, num comando, libertar as almas que estavam presas ali. É aí que Martinho Lutero, ele vai chegar à seguinte conclusão: as indulgências promovem a ganância e não o arrependimento. É isso que ele vai dizer. O Papa não tem poder para perdoar pecados. Isso é outro ponto que ele traz para a discussão. Ele também dizia, nas suas 95 teses, que é melhor usar o dinheiro para ajudar os necessitados do que comprar uma indulgência. Então você utiliza o seu dinheiro de maneira mais qualificada, melhor, se
se você ajuda o próximo em vez de comprar uma indulgência. Lutero também dizia que o Papa ele deveria construir a Basílica de São Pedro com o seu próprio dinheiro. Já era extremamente rico, o papado era extremamente rico, em vez de angariar dinheiro provindo de doutrinas falsas e erradas. Ele dizia isso. E por fim, ele dizia que é melhor sofrer por amor a Cristo do que confiar em um ensinamento enganoso que leva para o inferno. Então veja que basicamente Lutero ele concentrou sua artilharia contra as indulgências e contra as mentiras do Papa, que utilizavam esse expediente apenas para angariar dinheiro e construir de maneira suntuosa um grande palácio que seria conhecido como a Basílica de São Pedro. É claro que a partir das 95 teses, outros reformadores eles também foram levantados por Deus. E temos então vários que começam a aprofundar este lema da reforma. E nós poderíamos sintetizar toda essa construção teológica fiel às Escrituras Sagradas através das 5 solas. Ou seja, primeiro, a Escritura Sagrada é a autoridade máxima acima dos líderes da igreja. Então isso é o sola scriptura. A fé é suficiente para a salvação. É o sola fide. A graça é o motivo de sermos salvos por Deus. É o sola gratia. Cristo é o único meio de redenção. É o solo Christus. E a finalidade do ser humano na terra é glorificar ao Deus triuno. É o soli Deo Glória. Então, somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, glória somente a Deus. Esse é o legado, essa é a herança que nós temos. E qualquer coisa que ultrapasse a isso é complicado. Mas, infelizmente, ao olharmos para a atualidade, vemos que o próprio movimento protestante criou igrejas que estão completamente distantes da Escritura Sagrada. Poderíamos dizer que, diante desse brutal desvio que o protestantismo vive hoje, isso se inclui as modernas indulgências. Sim, a igreja evangélica hoje, a parte da igreja evangélica, também tem o seu tipo de indulgência, vendendo bênçãos, vendendo promessas, para que essas igrejas possam construir os seus palácios. E isto porque simplesmente o homem ele é mau, ele é pecador, ele é tendente ao erro. Então, nesse contexto, é que a gente precisa manter o legado da reforma. E a gente precisa, com isso, lembrar de verdades que são inquestionáveis. A primeira é de que tudo o que fazemos na igreja, ainda que de maneira sincera e apegada às Escrituras Sagradas, mas provém de um coração que ainda possui pecado. E é nesse espírito que devemos gerar temor no coração, preocupados com aquilo que realizamos como Igreja de Cristo. Ressalto aqui, por exemplo, o culto solene. Pare para pensar e questione se tudo que fazemos no culto, incluindo os elementos de culto e as circunstâncias de culto, se é bíblico, se é da vontade de Deus, se realmente o Senhor, pelas Escrituras Sagradas, determinou aquilo. É a isto que nós chamamos de princípio regulador do culto. É bom lembrar que a nossa tendência é sempre tentarmos ser mais justos do que Deus. Acharmos que podemos acrescentar aquilo que o Senhor Deus talvez tenha esquecido ou tenha omitido, então nós vamos acrescentar aquilo que é do Senhor. Então, como igreja, vamos acrescentar aspectos para além daquilo que a Escritura Sagrada nos ordena.
No culto, nós vamos inventar um monte de coisas, para além daquilo que a Escritura Sagrada nos ordena. Mas por que isso? Porque essa é a nossa tendência, a tendência pecaminosa. Ainda que crentes e remidos por Cristo, continuamos pecadores e temos essa tendência. Como os reformadores mesmo afirmavam, o coração do homem é, na sua natureza, uma fábrica de ídolos. Gente, isso deve gerar em nós muito temor e tremor. Para não quebrarmos o primeiro mandamento, o segundo mandamento, o terceiro mandamento e o quarto mandamento. O primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento diz: não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, nem lhe prestarás culto. O terceiro diz para nós não usarmos o nome do nosso Deus em vão, manipularmos o nome do Senhor Deus. E o quarto mandamento diz que nós devemos lembrar de santificar o dia de descanso, o dia do Senhor. Então, esses 4 mandamentos, que é o nosso amor para com Deus, deve gerar em nós temor, para que não façamos tolices, bobagens dentro da igreja. Meus irmãos, esse é o legado da reforma. É saber que tudo que realizamos deve acontecer pela Escritura Sagrada. Daí sermos cativos, ou seja, ter a nossa mente, o nosso coração cativos às Sagradas Escrituras, com o precioso auxílio dos símbolos de fé. Os símbolos de fé, no nosso caso, o Catecismo Maior, o Breve Catecismo e a nossa Confissão de Fé, oriundas de Westminster, são para nós um auxílio preciosíssimo para que mantenhamos a nossa fé segundo a Escritura Sagrada, para que não nos desviemos. Quando esses símbolos de fé foram criados pelos nossos pais puritanos, lá na Inglaterra, eles se debruçaram e tentaram extrair da Escritura Sagrada aquilo que devemos e como devemos crer. É claro que os símbolos de fé não substituem a Escritura. A Escritura é absoluta, mas os símbolos de fé nos ajudam para que não nos desviemos, para que tenhamos um comportamento mediante as Escrituras Sagradas ao longo dos séculos. Esse é o legado da reforma. É dessa maneira, é retornar às Escrituras e nelas permanecer. Entenda isto. A reforma deve nos fazer refletir sobre essas questões, porque senão, veja bem, senão, um pequeno desvio, ainda que imperceptível, ele pode gerar um desvio gigantesco. Você acha mesmo que essas igrejas que se dizem igrejas, que estão longe das Escrituras Sagradas, que já profanaram o culto, profanaram a teologia da Escritura, provinda da Escritura Sagrada, você acha que isso aconteceu literalmente da noite para o dia? O líder lá dormiu fiel, aí ele acorda, pronto, eu não vou mais seguir nada, vou inventar um monte de coisa. Não. Isso começa com pequenas concessões. Mas não está na Escritura, mas qual é o problema? E aí, isso vai aumentando até que estejamos longe das Escrituras Sagradas. Eu conheço líderes evangélicos que na década de 1980, até na década de 1990, mas principalmente na década de 1970, 1980, eram fiéis nas suas denominações. Eram pastores, líderes que buscavam obedecer à Escritura Sagrada, que tinham na Escritura Sagrada a sua única e infalível regra de fé e prática, e que hoje estão longe da Palavra de Deus, longe do Senhor, ainda que sejam respeitados e até reconhecidos, mas estão longe da Escritura Sagrada. Esse é o legado da reforma. Ter a nossa mente e o nosso coração cativos à Escritura Sagrada com o auxílio dos nossos símbolos de fé.
E aí nós temos um legado, né? Aliás, esse legado, ele possui respaldo na Escritura Sagrada. Temos N textos que falam acerca da Escritura Sagrada. Mas eu quero destacar apenas 2 versículos do Salmo número 119. São os versículos 10 e 11, que dizem assim: não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Esse é o grande legado da reforma. Nós somos fruto desta reforma e devemos preservar o seu legado. Não porque é um legado criado por homens, mas porque é o legado que glorifica a Deus e que estabelece temor e tremor diante das Escrituras Sagradas. Que sejamos assim, irmãos. Que não sejamos tolos, nécios, em olhar para certas práticas e dizer: por que nós não adotamos essa prática? É tão legal. Não, não é isso. Não é isso. Por que nós não adotamos certos costumes? Eu acho tão legal isso, tão bom. Não é isto. Nossa pergunta e a nossa postura deve ser como a postura e as perguntas que vinham da nobreza dos crentes de Bereia. Examinar nas Escrituras Sagradas se a isto ou aquilo procedem de acordo com a vontade de Deus. Não está nas Escrituras? Está fora. Nós vamos apenas seguir todo o princípio da lei de Deus, todo o princípio, e quando eu falo princípio, é a aplicação daquilo que a Escritura Sagrada nos traz. Bem, meus irmãos, essa é a nossa lição de domingo, que estejamos sempre gratos ao Senhor Deus por esse grande legado que temos da reforma e que continuemos sempre glorificando ao nosso Deus em Cristo Jesus. Lembrando que Cristo é o único caminho, é a única verdade, é a única vida. O legado da reforma diz: somente Cristo e a Ele glória como Deus. Que tenhamos isto no coração. Até a próxima.